Frente 1, módulo 43, propriedade dos três termos consecutivos de uma PA. Então, olha lá, numa progressão aritmética A1, A2, A3, tá? Cada termo a partir do segundo é a média aritmética entre o termo anterior e o posterior. Então, eu tenho lá, ó, o termo do meio é a média aritmética do anterior e o posterior. Ou eu posso trabalhar assim, ó, numa PA, tá? A1, A2, A3. Se eu quero o termo do meio, o A2, quem vai ser o A2? O A1 mais o A3 dividido por 2, ok? É mais uma fórmula aí, dentre todas aí que vocês têm que memorizar, tá? Então, vamos ao primeiro exercício. Calcule o 10º termo da progressão aritmética 4x, 10 e reticências, tá? Ele está afirmando que isso aqui é uma PA, tá? Ó, 4x e 10. Sendo ela uma PA, o que ele quer que calcule? Ele quer que calcule o 10º termo. Para calcular o 10º termo, pela fórmula do termo geral, é A1 mais 9R. Então, vamos lá. Vamos ver o que eu tenho e o que eu preciso. Quem é o A1? O A1 é 4. Quem é a razão? Eu não tenho a razão porque percebe que eu não tenho o segundo termo. Então, o que eu vou fazer? 1, 2, 3, 3 termos consecutivos. Quem que é esse? O A1. Quem é esse? O A2. Quem é esse? O A3. Então, eu posso achar esse A2 através da média aritmética entre o anterior a ele e o posterior. Então, eu vou pôr lá, ó, A2 é igual a 1 mais A3 dividido por 2, tá? Bom, então vamos lá. Quem que é o A2? X. Quem é o A1? 4, o A3, 10 dividido por 2. Então, o X ficou 14 dividido por 2, 7. Desta forma, eu tenho a PA. Primeiro elemento é 4, o segundo é X, que vale 7, e o terceiro 10. Tá? Então, agora eu consigo achar a razão. Tendo a razão, eu consigo achar o 10º termo. Quem que é a razão da minha PA? Eu sei que a razão é o A2 menos A1. O A2 é 7, o A1 é 4, a razão passou a ser 3. Tenho a razão, consigo agora achar o 10º termo. Então, vamos lá. Quem que é o A10? A1 mais 9R. O A1 é 4, a razão é 3. Lembra que eu falei? Primeiro resolve a multiplicação. 4, 9 vezes 3, 27. Então, 27 mais 4, 31. O 10º termo dessa PA, então, é 31. Ok? Seguindo o exercício número 2 do módulo 3, vamos ver o que pede esse exercício. Sabendo que a sequência x mais 2, 4x menos 2 e 4x é uma progressão aritmética, calcular o quinto termo da PA, 2x menos 3, x mais 7. Então, para eu calcular o quinto termo dessa PA, obrigatoriamente eu preciso conhecer quem é o x, tá? E eu posso conhecer quem é o x através da primeira sequência que tem 3 termos. Então, quem é a primeira PA? A primeira PA é x mais 2, quem mais? 4x menos 2 e 4x. Então, eu sei que esse é o A1, esse é o A2 e esse é o A3. Então, eu tenho 3 termos consecutivos da PA. Se eu tenho os 3 termos consecutivos da PA, eu posso trabalhar com
a fórmula, a média aritmética desses três termos. O que diz a média aritmética? A2 é igual a 1 mais A3 dividido por 2. Então, vamos ver. Quem é o A2? 4x menos 2. Quem é o A1? X mais 2. Quem é o A3? 4x. Tudo isso sobre 2. Então, percebem que dá para eu achar o valor de x aí no caso, né? Então, se eu multiplicar extremos e meios, ó, 2 vezes 4x menos 2 vai dar 8x menos 4, tá? Apliquei a distributiva direto. E juntos semelhantes, 4 mais 1, 5x mais 2. Desse modo, tudo que tem x no primeiro membro, que não tem x no segundo. Então, ficou como, ó, 8x menos 5x é 2 mais 4. 3x é 6, x vale 2. Sabendo que x vale 2, eu posso substituir o x na segunda PA. Então, o que eu vou pôr? Olha, na segunda PA, quem é? 2x menos 3 e x mais 7. Ele quer o quinto termo dessa PA. Então, o que eu vou pôr? Para x igual a 2. Então, eu sei que nessa PA, onde tem x, eu coloco 2 e eu vou ter uma PA numérica. Então, vai ficar o quê, ó? Para x é igual a 2, 2 vezes 2, 4. 4 menos 3, 1. 2 mais 7, 9. Se ele está dizendo que ele é uma PA, tá? Eu sei que o A1 vale 1 e a razão, 9 menos 1, 8. O que o exercício pede? Ele pede o quinto termo, tá? Se ele quer o quinto termo, o que ele quer? O A5. Como que eu calculo o A5? A1 mais 4R. Então, eu tenho lá, quem é o A1? 1. Mais 4 vezes a razão, que é quanto? 8. O A5 será 1 mais 4 vezes 8, 32. O quinto termo será 33. Ah, mas e se eu quiser seguir a minha PA? 1 mais 8, 9, 9 mais 8, 17, 17 mais 8, até chegar no 33, também eu posso chegar numa situação semelhante tranquilamente. Terceiro exercício, olha o que ele diz. Calcule os lados de um triângulo retângulo sabendo que estão em PA de razão 3. Só isso que ele nos diz. Então, ele fala sobre um triângulo retângulo. Então, olha lá, triângulo retângulo, não tenho dados desse triângulo retângulo, apenas sei, tá? Que a razão dele é quanto? É 3, tá? Apenas isso. E não conheço os lados dele. A única coisa que eu sei de um triângulo retângulo, que o maior dos lados de um triângulo retângulo é a hipotenusa. Então, logo, isso aqui é a hipotenusa, é o maior lado. Se a razão é 3, se eu conheço esse lado aqui, ó, esse aqui é o maior lado, seria esse mais 3, e esse é o menor, esse menos 3, tá? Então, dessa forma, eu consigo calcular o valor desse x aí através do teorema de Pitágoras, por ser um triângulo retângulo. O que diz Pitágoras? O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Dessa forma, eu consigo achar o valor de x. Então, vai ficar, ó, quadrado da soma, quadrado da diferença. Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Esse aqui, quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, mais x quadrado. Percebe que dá para eu cancelar algumas coisas, né, ó? X quadrado e x quadrado, 9 e 9. Então, teremos aí uma equação do segundo grau.
eu posso apenas virar para ninguém mudar o sinal, olha, menos 6x, que é igual a 6x, resultando em x quadrado menos 12x igual a zero. Caí numa equação incompleta do segundo grau. Como resolver? Tanto por delta como por em evidência, né? Ó, x quadrado por x dá x, 12x por x dá 12, que é igual a zero. Tenho duas respostas. Qual é a primeira? X é zero. Qual é a segunda? X é 12, tá? Tendo duas respostas, uma eu vou ter que cancelar. Por quê? Como eu estou trabalhando com triângulo, eu não tenho medida do triângulo valendo zero. Então, o único valor aí para esse lado do triângulo é 12. Então, ele pede para calcular os lados do triângulo, tá? Então, agora, o que eu tenho? Ó, para x igual a 12. O que eu tenho de lados do triângulo, tá? Ó, eu tenho como A1, ela é uma PA, né? Sabendo que é uma PA. X menos 3, o A2, x, e o A3 é o x mais 3. Então, onde tem x, eu coloco o 12. Então, vai ficar 12 menos 3 vai dar 9. Aqui vai dar 12 e aqui 12 mais 3, que é igual a 15, correto? Então, ele pergunta assim, calcule os lados desse triângulo. Então, esse triângulo tem lados, né? Então, os lados do triângulo são 9, 12 e 15. Ok? Então, é um exercício até que tranquilo de resolver, sendo, né, de progressão aritmética, bem tranquilinho. Exercício número 4, um problema do Enem, modelo Enem. Os irmãos Antônio, Benê e Carlos possuem, respectivamente, 15, 4 e 17 mil reais. Benê, querendo comprar um carro, resolveu pedir emprestado a quantia, a cada um dos irmãos, uma mesma quantia. Ao fazer isso, notou que as quantias com que os três ficaram formavam na ordem Antônio, Benê e Carlos uma progressão aritmética, para daqui a um ano devolver a quantia emprestada com 20% de juros. Benê deverá desembolsar, tá? Então, inicialmente, tá? Qual é a quantia que Benê vai emprestar? A quantia é igual, eu não sei, então é X, certo? Então, eles têm nessa ordem, ó, Antônio, Benê e Carlos. Eles têm 15, 4 e 17 mil reais, tá? Então, o que vai acontecer? Benê vai emprestar essa quantia X do Antônio e do Carlos, tá? E desta forma, quando acontecer isso, essa sequência se torna uma PA. Então, vamos lá, ó. Se o Antônio vai emprestar X para o Benê, o Antônio vai ter 15 menos X. Se o Carlos vai emprestar X para o Benê, o Carlos terá 17 menos a quantia X. E se o Benê vai receber X do Antônio e X do Carlos, o Benê terá 4 mais 2x. Desta forma, a sequência se transformou numa PA. Então, eu preciso saber quanto o Benê vai emprestar de cada um, tá? Porque depois ele vai devolver a quantia emprestada com 20% de juros. Então, quanto o Benê vai desembolsar, tá? Então, o que eu percebo? Ó, se ele é uma PA, aqui é o primeiro termo, aqui é o segundo termo e aqui é o terceiro termo. Então, eu tenho uma PA de 3 termos consecutivos.
vale a propriedade do termo do meio, que é a média aritmética dos dois da ponta. Então, eu vou ter lá, A2 é igual a 1 mais A3 dividido por 2. Quem é A2? 4 mais 2x. Quem é A1? 15 menos x. Quem é A3? 17 menos x. Tudo isso dividido por 2. Agora, da melhor forma que quiserem fazer, tá? Eu já vou multiplicar em cruz, ó. 2 vezes tudo isso, eu sei que vai dar 8 mais 4x. Aqui eu já posso juntar semelhantes. Menos x com menos x, menos 2x. E 15 mais 17, eu vou obter 32. Tudo que tem x no primeiro, que não tem no segundo. Então, vai ficar, ó, 4x mais 2x é 32 menos 8, tá? 4x mais 2x, 6x, 32 menos 8, 24. Então, x é igual a 4.000, tá? Então, o que aconteceu? Benê emprestou de cada um 4.000 reais, certo? Então, na verdade, agora, eu tenho assim, ó, o Benê, ele emprestou 2x. Então, na verdade, ele emprestou 8.000 reais, certo? Então, ele emprestou 8.000 reais. Ele vai devolver com 20% de juros. Então, o que ele vai ter que fazer? Ao pagar, ele vai pagar esses 8.000 com 20% de juros. Ou seja, somar 20%. Ou eu posso calcular 120% de 8.000, que eu já estarei achando o tanto que ele vai emprestar. Então, ó, 120% de 8.000. Se eu cancelar, 120 vezes 80, eu vou achar 9.600. Então, ele vai devolver 9.600, que seria com juros, né, de 20%. Agora, o exercício número 5, olha o que ele diz. O fio de um rolo de arame tem x metros de comprimento. O fio de um rolo de arame. Se ele tá falando de rolo, eu já sei que é uma circunferência, tá? Sabe-se que, usando todo o fio desse rolo, pode-se construir uma sucessão de 21 circunferências, tais que, a partir da segunda, a medida do raio de cada uma tem 2,5 a mais do que a medida do raio da circunferência anterior. Se a área da região limitada pela terceira circunferência da sucessão é igual a 192 centímetros quadrados, então, considerando a aproximação π igual a 3, é correto afirmar que x, sendo comprimento de arame, né? É menor que 25, está em 25, 30, 30, 35, é maior que 40. Então, ele quer saber o comprimento todo do arame, tá? Primeiro, o que nós temos que ver, tá? Nós temos que conhecer o comprimento da circunferência, tá? Nós estamos trabalhando com circunferência. Comprimento, 2πr. Se o π vale 3, tá? O comprimento de cada circunferência é 6r, ok? Porém, ele fala que com esses x metros de comprimento, ele faz várias circunferências, 21 circunferências, tais que, a partir da primeira, tá? A segunda tem 2,5 a mais que o raio da primeira. Então, essas circunferências formarão uma PA, em que a primeira tem 6R. A segunda,
o raio aumenta 2,5. Então, a segunda será 6 vezes o raio mais 2,5. A terceira circunferência será 6 vezes o raio mais 2,5 mais 2,5. Então, vai ficar raio mais 5. E assim sucessivamente. Tá? Então, eu tenho aqui, ó, a circunferência 1, que é o primeiro termo dessa sequência, a 2 e a 3. O que mais que ele diz, tá? Que a área da terceira circunferência, tá? A área da terceira circunferência mede 192 centímetros quadrados. Então, a área desse aqui, ó. Então, a área 3 é 192. Como é que eu calculo a área? Πr ao quadrado igual a 192. Muito bem. Só que o raio da terceira circunferência é quanto? R mais 5 ao quadrado, que é igual a 192. Certo? Já sei que o π é 3, então eu tenho R, tá? R mais 5 ao quadrado igual a 192. Esse 3 está multiplicando, ele passa para cá dividindo. 192 dividido por 3 vai dar 64, tá? Se o R mais 5 está ao quadrado, ele vai para o segundo membro em forma de raiz. Então, R mais 5 é raiz quadrada de 64, que vai ser 8. O raio dessa circunferência, 8 menos 5, 3. Certo? Mas não é isso que ele quer, tá? O que ele quer é... Se a área da região limitada pela terceira circunferência é igual a 192, então, considerando a aproximação π igual a 3, é correto afirmar que o comprimento total desse fio é quanto, tá? Então, ele quer achar a soma total desse fio. Então, vamos ver quem será, sabendo que o raio é 3, quem que é essa PA, tá? Então, basta fazer, ó, quem que é a PA? É 6R, 6 que multiplica R mais 2,5 e 6 que multiplica R mais 5. Tá? Então, o que eu vou fazer? Para R igual a 3. Então, vai ficar a minha PA. 6 vezes 3, 18, tá? Aí, 3 mais 2,5, 5,5. 5,5 vezes 6, 33. 5 mais 3, 8. 6 vezes 8, 48. Tá? Então, eu tenho essa PA, certo? Então, eu preciso achar quem que é o 21º termo, porque ele fala que tem 21 termos, para depois somar tudo, tá? Então, quem que vai ser a 21? Vai ser A1 mais 20R. Então, vai ficar, ó, quem é A1? 18. 20 vezes a razão, 20 vezes 3, 60. Então, eu sei que 20 vezes... Oh, perdão. Aqui não é 3. A razão aqui, ó, tá? 33 menos 18, a razão aqui é 15. Então, olha lá. Aqui é 15. Tá? Aqui é 15. Então, vai ficar 20 vezes 15, certo? 20 vezes 15, 300. Então, a 21ª circunferência, né, dessa PA terá 318 centímetros, certo? Mas não é só isso que ele quer. O que ele quer? O que ele pede?
ele pede a soma, né, desse fio, certo? Então, o que eu teria que fazer, tá? Teria que achar até cada termo dessas circunferências, montando essa PA, ó, 18 mais 15, 33, 33 mais 15, 28, aliás, 48, 48 mais 15, até chegar na 21ª, tá? Só que eu vou apresentar para vocês já a soma dos termos de uma PA, tá? Que seria a sequência do nosso assunto futuro, tá? Então, eu poderia dizer assim, ó, dado a sequência de 21 termos, tá, ó, como é que eu calculo a soma de todos os termos de uma sequência? É uma formulazinha, ó, A1 mais AN vezes N dividido por 2. Lembrando que, quantos termos tem? 21 termos, tá? Então, como que ficaria a minha fórmula, ó? A soma dos 21 vai ser A1 mais A21 vezes 21 dividido por 2. Então, a soma dos 21 será... Quem que é o primeiro termo dessa sequência? 18. Quem é o 21º termo dessa sequência? 318. Vezes 21, tudo isso dividido por 2. Então, agora é só terminar aí, ó. Primeiro, dentro do parênteses, 18 mais 318, 336 vezes 21 por 2. Então, a soma será 336 dividido por 2 vai dar 168 vezes 21. Então, que vai dar 3.528 metros, tá? Centímetros, desculpa, centímetros. Ele pede, né? O que ele pede? Ele pede em metros no caso, né? Se eu transformar isso aqui em metro, centímetro, decímetro e metro, vai ser 35,28 metros. Então, o comprimento desse fio é 35,28 metros, que estaria na letra D, né? Entre 35 e 40.